Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso Compartilha Cast. Eu sou a Vivian Castanheda, host desse podcast. Ao meu lado, estamos com a Priscila Bercó, minha amiga e parceira e também host desse podcast. E aproveitando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha, dê o seu like e ajude com que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Pri, qual que é o tema de hoje? Olha, o tema de hoje é um tema difícil. Como conviver com pessoas que você não suporta no trabalho e fora dele. Uau! Nossa convidada de hoje é consultora em comunicação 360, conferencista, palestrante, facilitadora em cursos, treinamentos e workshops em empresas e faculdades de todo o Brasil. Ela também é publicitária, já escreveu 8 livros. Leio mais, porque eu acho que vem aí, quem sabe, mais um. Atriz, diretora de teatro e vídeos. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Bruna Gasgon. Um prazer ter você aqui com a gente. Acreditem, o prazer é todo meu. E eu queria, antes de começarmos, falar duas coisas. Primeiro, parabéns pelo Compartilha Cast. Obrigada. Que tenha vida longa. Amém. Que possa levar muitas coisas boas para as pessoas. E, em segundo lugar, obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra ter você aqui. Muito bacana. Obrigadíssima, muito bem-vinda ao Compartilha Cast. Para mim é uma honra, né? Eu te conheço já de alguns anos, né? Fui apresentada pela nossa querida Deusa. Já fiz quase todos os seus cursos aí, então a gente vai ter bastante conversa que vai ser bem legal, principalmente porque eu ainda não conheço esse seu trabalho aí, como suportar com pessoas difíceis, que você não suporta, inclusive... Como conviver bem com pessoas que você não suporta. Nossa, que... É um título enorme, mas ele tem um apelido, Sim. Insuportáveis. Os insuportáveis. Todo mundo diz, vai ter os insuportáveis? Vamos fazer os insuportáveis. Porque é muito longo, gente, sim, é muito longo. Sim. Olha, eu particularmente adorei o tema, eu quero aprender muito, então eu vou começar por ele te perguntando, né, já que já diz tudo, os insuportáveis, né? Como conviver com pessoas que a gente não suporta, Bruna? Então, as pessoas se perguntam isso, né? Porque quando a gente fala esse título, quando eu vou às empresas, às faculdades, fazer ou a palestra, ou o formato workshop, que aí tem dinâmicas e tem um horário maior, as pessoas sempre pensam em alguém. Você fala, como conviver bem com pessoas que você não suporta? Você lembra de alguém. Você lembra, não tem como, ou de alguém, ou de muitas pessoas. Mas, na verdade, o meu foco é o autoconhecimento. Nós nunca achamos que nós somos difíceis, que nós somos insuportáveis, que nós temos problemas com os outros. Nós sempre terceirizamos a culpa. Sim. E é muito curioso, Vivian e Priscila, porque este trabalho surgiu, assim, por acaso. Eu sou consultora de empresas, né? Dou cursos, palestras, treinamentos, como a Vivian falou, e você falou, em empresas de todo o Brasil. E eu percebia, eu chegava lá nas reuniões de briefing, que os diretores, os CEOs, até os presidentes de empresa, eles falavam, sabe aquele colaborador, eu adoro, ele faz um excelente trabalho, mas ele é difícil, ele não se dá com aquele outro que eu também não posso demitir. Então, eu fui vendo que isso era recorrente. Falei, vou escrever um trabalho sobre relações interpessoais. Escrevi, gente, em 99, faz tempo, 1999. Estamos em 2023, olha o tempo. Então, eu nunca imaginei que as empresas teriam tanta procura, tanto interesse. E a mídia... Toda a mídia impressa, falada, televisada, veio atrás de mim, programas de televisão, por conta do título. E eu elenquei vários tipos, cada um tem um apelido, que todo mundo se identifica ou identifica alguém, e a gente neutraliza. Porque geralmente a gente fala assim, você não pode ser assim, Vivian, você tem que mudar. Priscila, você me irrita com esse seu jeito, você tem que ser diferente. As pessoas não vão mudar porque você está pedindo. Sim. Então, eu ensino as pessoas a neutralizar. E a hora que eu aplico isso, e a minha vida virou uma beleza. Sim. Eu digo que eu me estresso, que eu me divirto hoje onde eu me estressava antigamente. Então, são técnicas de neutralização feitas através de cenas teatrais que eu apresento, tiradas de situações reais, que eu vivi, ou que eu vi, ou que alguém me contou. Sim. E as pessoas veem como se comportar e vão neutralizar. E a vida muda, gente. Sensacional. É muito legal. Então, tem o formato palestra, que tem 2 horas, Sim. que tem uma pequena interação com as pessoas, e tem o formato workshop, que até vou dar um mês que vem, tem mais uma edição mês que vem, está nas minhas redes sociais, depois quem quiser procura. Tem 4 horas, no meio tem intervalo, a primeira parte são as cenas teatrais, a dramatização, todo mundo vai se enxergar ali, ou vai enxergar alguém. E a segunda parte são as dinâmicas referentes a dinâmicas de relações interpessoais, lúdicas, interessantes. Que você, no final, sai refletindo. Isso aqui é importante. Então, você provoca, né, a pessoa a entender aonde ela também ali está pisando
no calo de alguém, né? Exatamente. Você provoca isso, você faz essa provocação. É uma provocação com esse mesmo. workshop, com essa... A partir até do título, né? Sim, Porque sim. Tem psicólogos que falam assim, mas é um título muito agressivo. Eu digo assim, não tem problema. Chama atenção. Claro, Chama de tal maneira, até hoje... Que se tivesse um outro nome, as pessoas não... um workshop sobre relações interpessoais. Quantos existem? 200 mil. Com esse nome não tem nenhum. Então, a gente provoca mesmo e provoca o autoconhecimento. Eu tenho que entender se eu estou sendo difícil para você, por isso que você é difícil para mim. Por que eu não gosto de você? Você tem alguma coisa que, de repente, vai me fazer exercitar a humildade, a paciência. Isso é muito importante. Claro. Nós, de modo geral, nós achamos a última bolacha do pacote, a última garrafa de água do deserto. Nós achamos que os outros é que são problemáticos, gente. E não nós. Então, vou imaginar aqui que vai ser um espelho, né? Esse workshop deve refletir muitas coisas que a gente, às vezes, nem não consegue enxergar no dia a dia. Exatamente. Né? É coisa de autoconhecimento. Eu começo esse trabalho com plateias pequenas ou grandes, não importa. Um dia eu estava dando numa multinacional, tinham 45 diretores e o presidente da empresa sentado na primeira fila. Aí eu faço sempre uma pergunta quando eu começo esse trabalho. Quer eu esteja na televisão, ou quer eu esteja numa plateia, enfim, numa faculdade ou numa empresa. Eu falo, levante a mão quem acha que, em algum momento da vida, em alguma situação, já foi difícil ou insuportável para alguém. Todo mundo levanta a mão. Só que nesse dia, esse presidente de empresa estava na primeira fila, sim, ele não levantou a mão. Os 45 diretores levantaram, ele não. Aí eu falei, você esqueceu de levantar a mão. Ele falou, não, mas eu nunca fui difícil para ninguém. Um cara de uns 60 e poucos anos, hein? Nunca fui difícil. Eu falei, não, né? Aí eu comecei a fazer regressão com ele. Mas quando você tinha 30 anos, de repente era mais jovem, você fez alguma coisa para alguém sem querer? Não. Mas quando você era... Não. E ele negando que sempre era maravilhoso, que nunca tinha tido problema. De repente, ele falou, bom... Não sei o que meus diretores acham. E virou para trás. No que ele virou, os 45 estavam assim... Eu imagino. Rindo dele, porque com certeza já viram ele ter um ataque, porque a pessoa não tem autoconhecimento, gente. Claro. Eu acho que ganhar idade, no mínimo que a gente pode fazer é se conhecer melhor e ser um ser humano melhor, né? Porque senão não adianta nada. Com certeza. Fica tudo uma porcaria. Evoluir, né? Buscar essa reflexão e essa análise 360, como você falou, né? Porque é uma análise 360 da pessoa. Né? Isso, todos os meus trabalhos são 360 graus, porque é o giro completo. A comunicação, por exemplo, ela não é só falar, é o instrumento principal, é a fala. Mas a comunicação é falar, ouvir, sentir, ler, escrever, intuir, pressentir, é tudo. Então, as relações também são 360 graus. Total. Então, eu tenho que entender, essa pessoa é difícil, a Vivi é difícil, a Priscila é difícil, o Rafael que está ali nos olhando é difícil. Mas será que eu sou difícil para eles? Será que eles ficam com a cara amarrada porque eu não estou me fazendo alguma coisa? Gente, eu digo por experiência própria. Quando eu tinha meus 20 e tantos anos, eu já dirigia teatro. E eu precisei de tanto dos outros falarem para mim, Bruna, como você é agressiva com as pessoas? Bruna, como você é estúpida com as pessoas? Eu dizia, eu? Eu dizia, não, estou dirigindo a peça, as coisas têm que sair, dirigindo o evento. Desde 9 eu dirijo as coisas. Então, eu falava para as pessoas... Porque eu queria o resultado, mas a forma era errada. Então, é muito importante que quem tem intimidade com você te fale. Tá te fazendo um serviço. Aí eu comecei a analisar e ver que, sim, eu era estúpida, eu era agressiva, as pessoas tinham razão, muita gente não gostava de mim por conta disso, eu não sabia. Então, é um divisor de águas, eu acho, na nossa vida, o autoconhecimento. Claro. Nossa, o autoconhecimento, para mim, eu posso dizer que eu renasci das cinzas, né? Porque a gente estava até falando em outro podcast sobre a importância desse olhar humanizado. Mas não é só o olhar humanizado para o outro, é o olhar humanizado para a gente. Que eu acho que ele é o principal para que a gente possa olhar o outro. E quando eu fiz a minha transformação, Bruna, eu posso dizer que você tem um papel muito grande nesse processo, porque quando eu comecei a ter esse olhar, né, fiz terapia, fiz vários processos de autoconhecimento, mas no seu curso eu lembro muito bem que eu não tinha coragem de gravar um celular, um vídeo no celular, e eu falava, meu Deus, e no seu... Né, eu fui desenvolvendo um autoconhecimento de uma forma tão diferente, de uma forma tão interessante. Falei, caramba, que bom que eu estou conseguindo ter esse olhar comigo.
E como eu era agressiva com as pessoas, como eu era crítica com as pessoas. E eu não tinha essa noção. Então, isso é muito importante. Esse feedback que você está dando é muito importante. Você está falando do meu curso teatral para não atores, comunicação verbal e corporal, o qual você já fez os 3 módulos, Eu já fiz né? 3 O módulos. 1, o 2 e o 3. Então, fiquem ligados, porque todos os meses acontece. Curso teatral para não atores, comunicação verbal e corporal. Então, eu fico muito feliz com o teu feedback, Vivian, porque eu não achava isso. No módulo 1, você já era uma coach, você já dava palestras, e você era a melhor aluna da sala, você parecia... E eu não achava que você não tinha esse autoconhecimento que você buscou depois. Eu acho que é muito importante. E o feedback que as pessoas nos dão é maravilhoso, porque a gente vai se alimentando, vendo que está no caminho certo e aprimorando, né, os trabalhos que nós fazemos. E é essa transformação do ambiente corporativo, né? Porque a pessoa, ela acaba relutando mesmo a aceitar o que ela transfere para as pessoas, né? Porque as pessoas vão começar a falar. Se você dá esse espaço para a pessoa falar para você, como você falou, né? Se você dá espaço para alguém, me fala aonde que eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado, como que eu me expresso, que imagem eu transfiro. Porque as pessoas não se preocupam com isso, né? Qual a imagem que eu estou transferindo, né? Como esse diretor que você deu o exemplo, bom exemplo, né? Eu não transfiro nenhuma imagem ruim, né? Não, transfere. Às vezes a pessoa não quer se permitir ali a conhecer o que ela está transferindo, como ela está se comunicando, né? A pessoa às vezes não admite porque não quer, ou aí às vezes ela não sabe mesmo, como esse diretor de empresa que eu falei. Então é muito importante, sim. Se você que está nos assistindo tem dificuldade de conviver com alguém no trabalho ou em família mesmo, que às vezes o insuportável pode ser o marido, um filho, isso existe. Sim. É verdade. Dentro de casa. Você tem que entender o que você está fazendo de errado também. Sim, que não dá para terceirizar, gente, as culpas da insuportabilidade alheia. Com certeza. Né? Porque todo mundo tem defeitos, tem qualidades. Então, o importante é se olhar, nunca é tarde, e começar a entender, principalmente quem tem cargo de comando nas empresas. Atenção você, que é um coordenador, é um supervisor, é um diretor, é um gerente. Como é que você está tratando a equipe, né? Como é que você trata as pessoas? E o feedback que a equipe te dá, acredite, vá para casa pensando, como eu fiz. Porque você não tem noção, né? E assim, não fique bravo, porque eu lembro que na época, eu não sou assim, né? Eu negava, porque me faltava esse autoconhecimento. Então, quando eu comecei a investir nisso, eu falei, opa, pera lá. Então, você começa a colocar o rabinho no meio das pernas. Socorro, né? E foi muito importante para mim. A negação é a pior coisa que existe, porque a gente acaba se auto-sabotando. Se cai a ficha, a gente não quer aceitar e se auto-sabota e não se desenvolve. Temos que ir para frente, ir para diante, progredir. E se permitir ao erro, né? E ter humildade. Sim, exato. É muito importante ter humildade no mundo de arrogância que nós vivemos. É muito importante ter humildade, falar, errei, lamento, você tem razão, eu era essa pessoa. Como eu fiz, e tem muito tempo isso. E muita gente, quando me conhecia bem, falava assim, Bruna, quando eu te conheci, no primeiro momento, eu achei que você era metida e arrogante. Aí, convivendo com você, vi que você não é. Então, eu comecei a perceber que a minha inibição, isso há muito tempo, eu para demonstrar que eu não estava inibida, eu passava para o lado oposto. Eu parecia que era arrogante, muito segura de si, sem notar, porque eu não queria que vissem a minha mazela de inibição. Fragilidade ali. Exatamente. E aí, precisei de pessoas me falarem. Eu falei, puxa, estou passando uma imagem errada. E ainda hoje, se eu não puxar o freio de mão, vou parecer arrogante e vou parecer metida pela inibição, para tentar disfarçar. É engraçado, né? A outra situação de mundo corporativo, que é muito comum, Bruna, você vai poder falar aqui bem sobre isso, é aquele comportamento da gente ter que ser político dentro de uma organização, normalmente, né? Para você poder conviver com as pessoas, você tem que ser político e aprender a engolir sapo, né? Entre aspas. Como que você enxerga quando existe muitas coisas que vão contra até a nossa ética ou os nossos valores? Qual o recado que você dá para as pessoas? Como que a gente consegue conviver com isso em meio a esse mal-estar, né? De ter que ser político, de ter que ir contra os nossos valores dentro do ambiente corporativo. Como que você vê isso? Eu digo que no ambiente corporativo é o principal, porque é no nosso trabalho, né? A gente tem uma carreira, gosta de estar na empresa que você está, ou você mesmo é o dono do negócio, você tem uma equipe que tem que se relacionar. Muito é o que a gente já falou, se conhecer, antes de dormir, fazer um checklist. Tratei bem as pessoas hoje? Como as pessoas me trataram? Cumprimentei todo mundo? Levei para o ambiente de trabalho meus problemas que eu tinha em casa? Porque eu digo assim, eu quando comecei a fazer teatro aos 18 anos, eu tive um diretor muito severo. Ele dizia assim, seu pai morreu? Sua mãe morreu? Você está doente com dores? O público que pagou para ver a peça não tem nada a ver com seus problemas. Deixe seus problemas do lado de fora do teatro e dê o melhor de você em cena. E eu levo isso
a ferro e fogo desde os meus 18 anos. Porque, de fato, suponhando, vocês duas estão aqui, né? Gentilíssimas me entrevistando, me dando oportunidades. E se eu tiver de mau humor com alguma coisa que aconteceu? Não aconteceu nada, estou ótima. Mas eu não tenho o direito de chegar aqui mal-humorada, ou dar uma palestra mal-humorada, ou dar um curso mal-humorada, ou mesmo tá com a minha equipe na empresa mal-humorada, ou mesmo, né, se eu tenho uma hierarquia. Você não tem esse direito. Você pode ter um confidente. Mas eu digo assim, de exercitar a humildade, exercitar a paciência, primeiro de você para os outros, quando você está com um problema. Se os outros estão com um problema, entenda que você também passou por aquilo. Você também teve problemas e teve dias que você veio mal, que você não estava bem. Sim. Então, engolir sapo faz parte, gente. Eu vi recentemente entrevista da Gisele Bündchen, ela dizendo que o que ela engoliu de coisas, as pessoas falam, menina, desiste dessa carreira, você tem um olho muito pequeno, nariz muito grande, não vai dar certo, você nunca vai ser capa de revista. E várias pessoas que têm carreiras de sucesso, que conviveram com coisas horríveis, com humilhações, e que mostraram que, né, se você acredita na sua competência, nunca pare de estudar e vá adiante. E tem, sim, que ser polido, não dá para ficar xingando as pessoas. Então, você falar o que eu não gosto, eu posso até dizer, dependendo do nosso grau de intimidade, dizer, olha, vamos conversar depois, porque eu acho que você falou, eu não mereço ouvir, você não devia estar bem. Tentar conversar, sempre. Isso na palestra eu mostro. A cena de quando tem agressão, assim, de boca a boca, e o que fazer para neutralizar. Né? Porque, como eu disse, ninguém muda ninguém. Claro. Você mudando o teu jeito, que esse é o grande truque, você neutraliza o outro. Sim. Então, vamos supor, alguém está tendo um ataque com você. O outro espera que você também que você reaja para vir aquele ataque. Principalmente no trânsito. As pessoas que xingam e que ela quer que o outro venha. Sim. Se você... eu não sei se eu posso dar um tempinho de contar aqui rapidinho uma neutralização. Claro, lógico. Então, vamos dizer, você está tendo um ataque comigo. Injustamente. Eu brigando na empresa, digamos que é minha chefe, eu fiz um relatório errado e tal. De modo geral, eu vou ter duas reações. Ou vou me deixar humilhar, ficar péssima, e vou ficar arrasada porque você me humilhou, e você vai sempre fazer isso, porque você tem esse comportamento. Ou eu vou virar também, é o tipo que nós chamamos de brucutu. Ou você vai virar um brucutu e vai brigar com a pessoa, e pode ser mandado embora, dependendo, ou mandar a pessoa embora se for da tua equipe. Claro. Como é que é a neutralização? As pesquisas mostram que, primeiro, não mude de posição. Você está tendo ataque, fica assim. Recebe. Só passada. Recebe. Porque dizem que se você se mudar de posição, o ataque piora. Estátua. Exatamente. Fique prestando muita atenção na pessoa. Sim. Segundo, espere acabar a corda. Porque se a pessoa vê que não está vindo nada de você, ela fica, por que não sei o que lá? Por que não sei o que lá? Porque assim não dá. Porque isso vai desarmando. A cena que eu faço, a pessoa vai murchando. E aí ela não tem o que dizer porque você está assim. Ó, e não pode fazer cara de cinismo. Claro. Muito atento. Aí a pessoa acabou. Era isso? Ok. Vai embora. Depois, em outro momento, você senta e fala, olha, o que aconteceu aquela hora? É importante sempre resolver. Sim. Então, isso é um tipo de neutralização. Existem vários tipos que a gente elenca, são muitos, e todo mundo se identifica. Teve um dia um diretor de uma empresa, quando acabou a palestra, ele falou assim, Bruna, você escreveu o meu nome naquele slide, como se me conhece tanto, porque ele achou que eu estava falando dele. Ele se identificou. É bacana quando acontece isso, né? Claro. Então, com Bruna, certeza. Mas como não levar isso pro emocional? Porque eu sou uma pessoa que, se eu não gosto de algo, eu não consigo disfarçar. Lógico que, através do autoconhecimento, eu, até mesmo das técnicas que eu fui aprendendo, né? Eu não vou dar spoiler nenhum, vocês vão ficar curiosos. Se quiser, vai lá, se inscreve no curso da Bruna. Mas, assim, eu tenho essa dificuldade ainda, né? Eu sei que é um desafio muito grande para mim. E como eu vou ficar neutralizada? Lógico que hoje eu sou, assim, outra pessoa, mas já fui de explosiva. Fomos. Eu lembro que meu marido até falava assim, você é uma laranja explosiva. Mas, né, hoje eu tenho certeza que eu estou bem melhor, mas eu acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, devem estar se sentindo. E como que eu faço para neutralizar isso sem mostrar essa expressão, né? Então, assim, é uma ótima pergunta. Tem gente que se matricula no meu curso para trabalhar o não verbal. Que é o não verbal. A pessoa, ela está ouvindo alguma coisa que ela não gostou, ou não concordou com alguma coisa, ela já... Não consegue disfarçar, né? O outro está falando... Você pode ter razão ou não. Simplesmente treinando. Sim, você tem que... No início, você vai se estressar bastante. Eu até brinco que, assim, se estressou muito, chega um momento, você vai no meio do dia de trabalho da empresa, vai até o toalete, dá aqueles gritos de karatê, yeah! E se alguém falar, o que foi? Ah, tinha uma barata horrível.
Você tem que dar uma dica de verdade para você extravasar. Todo dia. E aquele grito de karatê mesmo, levanta a perna, faz como se fosse uma coisa de karatê. E ir trabalhando dia a dia, porque não é do dia para noite que você vai conseguir, Vivian. Você tem que trabalhar todos os dias e percebendo, porque a gente sente quando tá no não verbal. A gente sabe, você sabia, com certeza. E não é bacana, dependendo da situação, não é legal. Com o marido, com o chefe, com o colega, não é legal. É preferível dizer, olha, eu não concordo com você. Você acho que me magoou, do que ficar... Não é legal. Então, querida, o estresse você pega no teu lazer, você dá um grito, você vai pra academia, você vai lutar boxe, você faz exatamente. Você descarrega ele. Cada um tem que ir pro que te tira o estresse, o teu lazer. Tem gente que gosta de ir ao cinema, correr na praia, ou ir pra academia, fazer boxe, o que quer que seja que te dê lazer, que te dê prazer, que te dê endorfina, faça. Todos os dias. E vai engolindo esse sapo. Um dia você vai perceber. Eu digo porque acontece comigo. Claro que eu aplico tudo que eu falo. Lógico. Hoje em dia, eu me divirto onde antes eu me estressava. E tem que segurar o riso de ver que a pessoa está ali, ela se estressando, digamos, tendo um ataque, falando um monte de abobrinhas. E eu tô aqui, onde antigamente eu teria um ataque, eu tô por dentro me segurando para não rir da pessoa. Porque é um coitado que vai sair estressadíssimo. Então, querida... Começa a aplicar e perceber o que está acontecendo com a tua máscara facial, com o seu não verbal. É preferível ter um verbal sincero do que um não verbal que vai te prejudicar. Para não ter úlcera, né? Sim, não, e busque o lazer, viu, gente? Busque o lazer. Vai namorar, vai passear, vai viajar, vai gritar karatê, vai lutar, vai pra academia. Tem que ter. Você sabe que eu faço, e eu também, como você falou, eu pratico bastante. Quando eu tô no meio do expediente, que eu percebo que eu tô pilhada, eu desço, vou pra academia, vou dar uma volta no parque, porque realmente isso me ajuda bastante. Faz toda a diferença. Eu digo o seguinte, eu tenho um parque office. Eu moro próximo ao Parque do Ibirapuera. Então, eu quando tá sol e que eu tenho tempo mais livre, tudo que eu tenho que trabalhar em casa, no home office, eu vou pro parque. Claro. Boto tudo na grama, ainda filmo e posto. Porque é maravilhoso. Eu já adoro o que eu faço. Ainda estando no parque, no sol. Você tem essa liberdade ali geográfica, que você pode estar onde você quiser. Eu já fazia isso antes da pandemia, porque na pandemia virou home office. Não, eu já fazia isso antes. Parque office, né? Ou lago office, o que quer que seja. Então, é juntar as coisas, juntar o prazer com o lazer e com o que nós temos que fazer. Até a nossa transformação, nem que seja para refletir, sentar embaixo de uma árvore, gente, e pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo, e antes de dormir aquele checklist. É importante, você que está nos vendo, faça o seu checklist antes de dormir, entendeu? Hoje eu magoei alguém, hoje eu fui bacana com alguém, cumprimentei meu porteiro, alguém tem alguma coisa a se queixar de mim, esse checklist nos traz autoconhecimento diariamente. E aí você vai respondendo, tem que responder sinceramente. Hoje eu acho que eu falei mal com a Vivian, hoje eu não fui legal com a Priscila, eu estava com um problema, descontei nela. E com isso nós vamos nos transformando, corrigindo. Mas também é importante a gente não ficar se culpando, né, Bruna? Porque a gente pode estar passando por tudo isso e tem que se corrigir sem se culpar e falar, tá bom, então amanhã eu vou ser uma pessoa bem melhor, né? Você falou uma coisa ótima. Não pode se culpar mesmo. Porque todo o estresse que você for tirar do que te aconteceu, você vai ficar com a culpa. A culpa traz estresse. Então, não temos que nos culpar de forma alguma. Porque já foi, já passou, já aconteceu. O importante é eu não ficar incorrendo no mesmo erro 500 vezes. Vou errar muitas vezes? Vou. Mas já com a consciência que eu não posso fazer aquilo, que aquilo não é errado. Já passamos da fase de nem perceber que está errado. Então, culpa, não. Porque culpas são correntes que nos estacionam, nos aprisionam, nos fazem ficar parados. Né? A gente não evolui. Nada de culpa. Viu, e a ignorância, ela salva uma vez só. Depois não é mais ignorância. Você já sabe o caminho das pedras. Então, você tem que seguir aquele caminho. E dizem também muito, Bruna, que quando a gente sente raiva de alguém, que a gente tem aquele sentimento de raiva, isso faz um super mal para nós como saúde. Porque as células... Elas ficam ali, elas estão recebendo aquela energia negativa. E eu acho que muito das pessoas que são estressadas ou que são explosivas, que jogam isso pro mundo... Elas não compreenderam isso também, né? O mal que elas estão fazendo para si mesmas. Você falou tudo. Tem uma frase do Shakespeare que diz assim, muito conhecida, que diz assim, ficar com raiva, guardar mágoa, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Vai fazer mal para você, querida. Você que vai morrer. O outro morrer, nem tá sabendo que você tá com raiva. Você fica com aquilo remoendo. E pior que aí você encontra... Digamos que eu tô com raiva de você. Aí eu encontro a Vivian. Eu vou dizer, Vivian, e conto tudo que aconteceu conosco. O meu cérebro, ele vai entender que
que está acontecendo de novo. Porque eu estou contando com a mesma emoção, sentindo a mesma raiva e revivendo. Então, não vamos contar as coisas ruins, não vamos reviver, porque Esquece, o cérebro não sabe, enterra gente. aquilo, né? O cérebro não sabe. Porque você vai sentir as mesmas coisas ao contar que você sentiu quando estava vivendo uma situação difícil. Então, nada de culpa e nada de ficar remoendo. E só faz mal para nós fisicamente. Porque o emocional da gente, ele assimila aquilo tudo, é uma esponja. Quando a gente vê, tá com úlcera, dor de cabeça, tá com não sei o quê. Entendeu, gente? Vida saudável, né? Pelo amor de Deus. Claro, com certeza. Que sensacional. Adorei conhecer você, Bruna Gasgon. Muito bom, assim. A gente ficaria aqui, acho que horas, né, Vi? Conversando, aprendendo. A gente já queria um workshop aqui, né? Já, nossa. Não, tomem cuidado. Seria maravilhoso. Tomem cuidado comigo, porque eu falo muito e não tenho freios. Seria então maravilhoso, assim. Eu acho que vai ter assunto para mais episódios. Com certeza a gente vai ter você aqui mais alguma oportunidade. E no final do nosso podcast, de cada episódio, a gente sempre abre o espaço para o nosso convidado trazer uma mensagem. Então, como a gente está falando de um tema tão crítico, tão polêmico, né, e presente na vida das pessoas, porque as pessoas realmente vivem isso, como que as pessoas podem conviver melhor entre si quando elas não se toleram? Bom, tem uma frase que eu gosto muito, que eu desconheço a autoria, não sei se é de Joana de Ângeles, mas enfim, que diz assim: quando encontrar alguém, seja gentil, pois todo mundo sofre um grande drama. Nós nunca sabemos o que se passa na vida da pessoa. Às vezes a pessoa chega e foi agressiva, estúpida, ela pode estar doente, ter um filho doente, pode ter batido o carro, brigou com o marido, se divorciou, qualquer coisa. Então nós temos que ser tolerantes e suportar. O que é suportar? É dar suporte. Como conviver bem com pessoas que você não suporta? Simplesmente é dar suporte a alguém que está em sofrimento. E, claro, nós não podemos ser uma esponja e assimilar coisas ruins. E temos que tentar ajudar e deixar aquilo como uma forma de evolução nossa, de progresso, e sempre buscando o nosso lazer, como nós dissemos. E queria dizer, não sei se eu posso dizer agora meus contatos, para quem se interessou em fazer meu workshop Como Conviver Bem com Pessoas que Você Não Suporta, é só entrar na minha página, @BrunaGasgon, tudo junto, com N de navio no final, que lá tem todas as datas do curso, né? Teatro para não atores de comunicação verbal e corporal. Por que para não atores? Porque quem quer ser ator vai fazer curso de teatro. Eu ensino as técnicas teatrais, uma vez que eu sou atriz e diretora, para as pessoas se desinibirem. Eu mesma aplico comigo mesma, porque, como eu falei para vocês antes da gente começar, eu era muito inibida, ainda sou. Mas eu consigo vencer graças ao teatro. O teatro salvou a minha vida. Então, é @BrunaGasgon e agradeço muito vocês. Vocês são uma simpatia. Imagina, nós que adorei te conhecer. A Vivi já conheço de longa data. E é um prazer e parabéns por esse espaço. E volto a dizer que ele seja... seja um caminho pavimentado aí só com coisas boas e vida longa. E obrigada ao Rafael por pilotar aqui a nossa... Nosso amigão aqui que nos ajuda toda a gravação. E um grande beijo para quem está assistindo. E, gente, autoconhecimento é tudo e ser gentil, entendendo que todo mundo tem problemas, né? Falou tudo. Maravilhoso. Bruno, eu queria muito agradecer sua participação aqui no Compartilha Cast. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada por tudo, né? De todos esses tempos que a gente se conhece, né? E de tanto aprendizado. Pri, obrigada aí por esse episódio hoje também. Sim, foi super, muito legal. Super. E aprendemos muito com a Bruna aqui e vamos ter um próximo muito em breve, se Deus quiser. Vamos. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha, dá seu like. Vamos fazer com que o Compartilha Cast chegue em mais pessoas. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigada, Bruna. Tchau, tchau.